Olá pessoal, eu sou o professor Nivaldo Pilão e nós vamos falar um pouquinho a respeito de matemática financeira. Na verdade, o que nós vamos fazer é um nivelamento, nós vamos falar um pouco sobre matemática financeira básica para aqueles que ainda não tiveram acesso a esse tipo de informação para poderem depois dar continuidade aos seus respectivos cursos. Quando a gente está falando de matemática financeira, na verdade, o que é que a gente está dizendo, do que é que a gente está tratando? A matemática financeira, ela tem por objetivo trabalhar com a questão do dinheiro no tempo. Esse é o objetivo principal da matemática financeira. Por que a questão do dinheiro no tempo? Porque a regra básica do mundo dos negócios é que dinheiro custa dinheiro. Ora, se dinheiro custa dinheiro, evidentemente que dinheiro hoje não pode ser a mesma coisa que dinheiro daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 2 meses. Cada um destes valores tem uma representatividade diferente. Cada uma dessas quantias tem uma representatividade diferente. Então, em função disto, nós precisamos saber como é que a gente faz para poder analisar investimentos, para podermos saber o que é melhor ou o que é pior. Se é preferível receber hoje, se é preferível receber no futuro, se é preferível receber em parcelas. Enfim, nós precisamos saber o que é a melhor decisão a ser tomada com relação aos valores que nós estivermos lidando. Em termos de programa, o que nós vamos fazer ao longo do curso vai estar dividido em 3 partes. A nossa primeira parte do curso, que é disso que nós vamos tratar neste momento, nós vamos falar um pouco sobre as regras do jogo, como é que funciona essa questão da matemática financeira, como é que a gente vai trabalhar isto ao longo destas videoaulas. Nós vamos falar sobre a representação gráfica do fluxo de caixa, porque é a forma como a gente apresenta os investimentos, a forma como a gente apresenta as situações para serem analisadas. Nós vamos falar da simbologia que vamos utilizar, e nós vamos usar 2 simbologias. Uma simbologia mais clássica, que é aquela que nós montamos um triângulo de equivalência, e a simbologia mais voltada para HP 12C. Por quê? Porque assim a gente já sabe como é que faz os cálculos depois na sequência. Nós vamos também montar aquilo que nós vamos chamar de representação algébrica do fluxo de caixa. Enquanto na nossa representação gráfica a gente está definindo a situação que nós temos, na nossa representação algébrica nós vamos definir aquilo que nós queremos fazer com a situação que nós temos. Na nossa representação algébrica nós vamos definir qual é a situação, como é que nós vamos analisar a situação apresentada. Depois nós vamos falar das diversas modalidades de taxa de juros praticadas pelo mercado. E nós vamos, nesta primeira parte, então, com relação à introdução da matemática financeira, chegar até essas diversas modalidades, quando então nós vamos partir para uma segunda parte, para uma segunda videoaula, e nessa segunda videoaula, sim, a gente vai falar dos juros compostos e postecipados. E por que composto e postecipado? Porque esta é a prática de mercado. Então a grande maioria, a enorme maioria, a esmagadora maioria dos negócios que tem no mercado, eles são feitos a juros compostos e postecipados. Então, nesta segunda parte, onde nós estamos falando dos conceitos fundamentais da matemática financeira, nós vamos falar sobre os fatores de juros compostos e postecipados, como é que eu desloco esse dinheiro no tempo, como é que eu faço isso através de fórmulas, como é que eu faço isso através da calculadora financeira, como é que eu faço isso para poder, então, analisar investimento. Esses fatores de juros compostos e postecipados vai nos propiciar aquilo que a gente chama de equivalência, conceito de equivalência de capitais, que é um conceito muito importante na matemática financeira. O conceito de equivalência de capitais, ele virá associado àquilo que nós vamos chamar de triângulo de equivalência. O triângulo de equivalência, na verdade, vai fazer a interligação dos dinheiros no tempo. Como nós dissemos, a matemática financeira se preocupa com a questão do dinheiro no tempo, e o triângulo de equivalência vai fazer isso. Como é que eu lido com esses dinheiros, como é que eu faço para que esses dinheiros possam, então, ser deslocados no tempo. Pretendemos fazer isso com alguns exemplos aqui, alguns exemplos de aplicação, e todos esses exemplos de aplicação serão feitos tanto com as próprias fórmulas como com a própria HP 12C. Aí sim nós vamos para a nossa terceira parte do curso, e nessa terceira parte do curso, que nós vamos estar chamando de Introdução à Análise de Investimentos, a gente retoma um pouco a parte 2 da matemática financeira, vai fazer uma bateria de exercícios de matemática financeira, aí nós vamos fazer todos eles com a HP 12C, para que vocês se habituem a trabalhar com ela, que o cálculo é feito muito mais rapidamente, e aí a gente entra numa
uma parte básica da análise de investimentos. Nós não vamos desdobrar, mas pelo menos vamos tentar mostrar para vocês aqui, nessas videoaulas que são o início do nosso curso, nós vamos tentar mostrar para vocês como é que a gente faz para analisar investimentos. E nós vamos utilizar para isso 3 grandes métodos de análise, que nós chamamos de custo anual uniforme, valor atual ou valor presente líquido e taxa de retorno, que a grande maioria das pessoas costuma chamar de taxa interna de retorno. A gente vai também para este módulo, para essa terceira parte, vamos trabalhar com muitos exercícios de aplicação e estes exercícios de aplicação, de novo, vamos tentar montá-los praticamente todos eles na HP 12C, de novo, para que vocês se habituem a trabalhar com ela e ter rapidez dos cálculos. E aí nós estamos reservando aqui uma quarta parte, vamos dizer assim, né? Que a gente vai fazer em função da disponibilidade de tempo. A gente espera que façamos esse nivelamento de matemática financeira, essa apresentação para aqueles que não conhecem e esse relembrar a matemática financeira para aqueles que conhecem. Nós pretendemos gastar alguma coisa com umas 2 horas e pouco, a 3 horas. Então, dependendo da nossa disponibilidade de tempo, a gente vai aplicar alguns exercícios um pouco mais elaborados e, dependendo da disponibilidade de tempo, isso fica para uma disciplina mais específica que vocês tiverem no curso. Bem, então o que nós vamos fazer? Vamos então começar agora a fazer um pouco de matemática financeira. E em matemática financeira nós vamos trabalhar em cima daquela bibliografia, que é a bibliografia básica que nós vamos utilizar, que é o livro Matemática Financeira e Engenharia Econômica, a teoria e a prática de análise de projetos de investimentos. É um meu livro com o Rummel, e ele vai desde a matemática financeira básica, que é isso que nós vamos ver nessa videoaula, até a análise de investimentos envolvendo inflação, envolvendo imposto de renda e assim por diante, para aqueles que quiserem dar continuidade a seus estudos depois de terem se iniciado na matéria. Com relação à simbologia, a gente utilizando simbologia exatamente aquilo que é a simbologia mais clássica da matemática financeira, que é P, S, R, N e I, sendo que P para nós é valor presente, S valor futuro, R prestação, o valor que se repete, N número de períodos e taxa de juros. Não se preocupe que a gente volta a isso. Essa simbologia do do livro, ela é replicada depois, logo na sequência, para a simbologia da HP. Então a HP 12C ela trabalha com PV, onde a gente está falando de P, com FV, onde nós estamos falando de S, com PMT, onde estamos falando de R, e tanto N como o I, esses não se modificam, tanto na nossa simbologia como na simbologia da HP, como nas máquinas financeiras, o N e o I são universais. Então, nós vamos começar falando em termos de como eu faço a representação gráfica e como eu faço a representação algébrica do fluxo de caixa. Por que isso é importante? Posso garantir para vocês que vocês não vão ter nenhuma dificuldade com cálculos. Os cálculos são muito simples. Provavelmente, se vocês tiverem alguma dificuldade, se tiverem, ela será no sentido de conseguir identificar uma situação e modelar essa situação, que é aqui, da vida real, daqui de fora. Então, você tem uma situação da vida real e você tem que transformar essa situação da vida real num objeto analisável, numa forma de demonstrar aquilo que você está fazendo. Que a gente faz isso através das representações gráficas, gráfica e algébrica do fluxo de caixa. Então, quando nós formos montar os nossos exercícios, o cálculo, vocês verificarão que vai ser muito simples. Se nós utilizarmos, então, a financeira, que é o que nós vamos fazer, a HP 12C, você vai apertar 5 teclas. PV, FV, PMT, NI, e está feito o cálculo. Só é apertar 5 teclas que estão feitos os cálculos. Então, o seu problema não será com o cálculo, posso lhe garantir. Na vida real, também. O seu problema, muito provavelmente, seja pegar uma situação real e modelar essa situação real. Então, nós vamos gastar um pouquinho de tempo tentando mostrar para você algumas ferramentas que você pode usar para modelar essa situação real. E a gente está chamando essas 2 ferramentas de representação gráfica e representação algébrica. O que nós temos aqui, essa reta horizontal, ela representa uma estrutura sequencial de tempo. E ela é a representação gráfica do fluxo de caixa. Essa estrutura sequencial de tempo que está aqui projetada aqui neste slide, ele funciona da seguinte maneira. À nossa esquerda nós estamos falando do presente.
à nossa direita nós estamos falando do futuro. Então, a nossa esquerda presente, a nossa direita futuro. Esta reta, ela representa uma estrutura sequencial. A data zero, normalmente, quando se analisa um investimento, quando se analisa um financiamento, normalmente é o momento da tomada de decisão. Isso na esmagadora maioria dos casos, a data zero é o momento da tomada de decisão. E é também o início do tempo, o início da contagem do tempo. Percebam que a gente segmentou essa reta, ó. Nós segmentamos essa reta. O que representa essas pequenas segmentações de reta? Representam unidades de tempo. Então, para nós, este pedaço aqui representa uma unidade de tempo. A data zero para nós vai ser o início do primeiro período. Por fim do primeiro período, nós teremos a data 1. A data 1, portanto, será o final do primeiro período, mas como é sequencial, é também o início do segundo. A data 2, por sua vez, vai ser o quê? O final do segundo período e o início do terceiro. A data 3, o final do terceiro, o início do quarto. E assim sucessivamente. A data 4, final do quarto, início do quinto. A data 5, final do quinto, início do sexto. E assim sucessivamente até o enésimo período, que é o tempo do projeto que nós estivermos analisando. Então, a data N para nós vai ser o final do enésimo período, que, claro, terá seu início um período antes, ou seja, na data N-1. Quando nós montamos esse fluxo de caixa, ele funciona como uma fotografia da situação a ser analisada. É isso que representa um fluxo de caixa gráfico, uma fotografia daquela situação que nós vamos analisar. E nesta fotografia, tudo que nós tivermos abaixo do fluxo de caixa, com uma seta orientada na data específica, nós temos as saídas de caixa. Saídas de caixa para nós, portanto, são indicadas através de uma seta orientada para baixo, e estas setas orientadas para baixo vão representar os custos, as despesas que nós tivermos por conta da implantação de algum projeto, por conta de alguma decisão que estivermos tomando. Por sua vez, tudo que estiver acima do fluxo de caixa, com uma seta orientada para cima, vai representar para nós as entradas de caixa. E serão entradas de caixa as receitas que nós tivermos provenientes de alguma decisão que nós estivermos tomando, ou as economias que essa decisão nos trouxer. Então, quando estamos falando de entrada de caixa, estamos falando de setas orientadas para cima. Quando estamos falando de saída de caixa, estamos falando de seta orientada para baixo. Tudo que entra no caixa, algebricamente, assume o sinal positivo. Tudo o que sai do caixa, para nós, algebricamente, assume o sinal negativo. Quando a gente monta esse fluxo de caixa, a gente monta como se o fluxo de caixa fosse o nosso bolso. Como se a gente estivesse dizendo que eu tenho dinheiro, então eu vou aplicar, eu ponho a mão no bolso, vou lá e entrego para alguém o dinheiro que eu apliquei. Quando eu recebo esse dinheiro, alguém me dá esse dinheiro, eu vou colocá-lo de volta no bolso. Por quê? Porque eu estou, então, recebendo o dinheiro daquilo que eu investi, daquilo que eu apliquei. Portanto, essa estrutura sequencial de tempo é a fotografia, é a radiografia daquilo que a gente estiver analisando. E o que é que a gente vai estar analisando? Qualquer coisa. Nós podemos estar analisando um investimento financeiro, nós podemos estar analisando um investimento produtivo, a compra de um equipamento, nós podemos estar analisando o lançamento de um produto no mercado, nós podemos estar analisando a elaboração de um seguro, a forma como isso vai ser remunerado, o pecúlio, enfim, nós estamos falando de qualquer coisa analisável, nós vamos assentar ao longo do tempo as entradas e as saídas com setas orientadas para baixo, saída. Orientados para cima, entrada. Nas datas onde as entradas e as saídas efetivamente ocorram. Quer ver um exemplo bem simples disso? Ó? Um determinado investimento pressupõe um desembolso inicial na data zero de 5 mil dinheiros. Então, quando nós estamos falando que pressupõe um desembolso inicial de 5 mil dinheiros na data zero, olha aqui, ó, uma seta para baixo na data zero com 5 mil. Depois nós estamos falando o seguinte, ó, virão seguidas de novas saídas de caixa de 5 mil no primeiro, segundo, terceiro e quarto períodos. Percebam que nós descemos uma seta na data 1, percebam que nós descemos uma seta na data 4 e interligamos esses dois pontos. O que representa isso? Representa que na data 1, 2, 3 e 4, em todas essas datas eu tenho uma saída de caixa de 5 mil. Por que uma saída de caixa? Seta para baixo. Seta para baixo, portanto, saída de caixa. Nós estamos falando aqui nesse exemplo ainda que uma nova saída de 6 mil estaria prevista para o quinto período.
E percebam que aqui na data 5 nós temos novamente uma saída de caixa, novamente uma seta para baixo, na ponta da seta, na data em que essa saída ocorre, os 6 mil correspondentes a essa saída de caixa. Isso tudo nós estamos dizendo que está sujeito a uma taxa de 10% ao período e que prevê um retorno, uma volta do dinheiro de 40 mil, ou seja, uma entrada de caixa de 40 mil na data 6, ó. Data 6, seta para cima, 40 mil entrando lá na nossa caixa. E percebam que aqui à direita do nosso fluxo nós temos uma taxa I igual a 10%. O que nós temos que prestar atenção quando a gente monta estes fluxos de caixa? Que a unidade de tempo desta taxa corresponde à unidade de tempo deste fluxo. Se nós dissermos que esse fluxo é um fluxo mensal, é importante que aquela taxa seja mensal. Se nós dissermos que esse fluxo é anual, é importante que aquela taxa seja anual. Diária, diária e assim sucessivamente. A unidade de tempo da taxa deve ser a mesma unidade de tempo do fluxo. Se nós resguardarmos isso, nós não teremos problema na hora de fazer os cálculos, tá? Com relação à simbologia, e é dela que vai nascer aquilo que a gente vai chamar de representação algébrica, só voltando um segundo mais no nosso fluxo aqui, só para a gente recapitular rapidamente. Saídas de caixa, setas orientadas para baixo. Os valores nas datas em que efetivamente ocorrem e na ponta da seta. Entrada de caixa, seta orientada para cima. Os valores na ponta da seta, para nós, significa uma entrada de caixa que vai ter sinal positivo quando eu for fazer cálculo. As saídas, sinal negativo quando eu for fazer cálculo. Lá à minha direita, a taxa de juros a que esse fluxo está sujeito. Este fluxo aqui, que é a fotografia, é aquilo que eu tenho hoje. É a situação que eu estou analisando. E o que é que eu vou fazer com essa situação? Como é que eu vou analisar? De que maneira eu vou analisar? De que forma eu vou fazer o deslocamento do dinheiro no tempo? É isso que vem da minha simbologia. Então, na minha simbologia, eu vou dizer o que é que eu estou fazendo, sempre trabalhando com o que eu tenho e aquilo que eu quero. As letras que nós vamos utilizar para isto, para podermos fazer essa representação mnemônica, para podermos fazer essa notação, para podermos fazer uma modelagem matemática da situação, são estas aqui em amarelo, as que constam do livro, aqueles que porventura quiserem acessar a bibliografia, enquanto que estas que estão em marrom são aquelas que pertencem à HP 12C. Para nós, portanto, e como eu já comentei agora há pouco, é taxa de juros ao período. E tanto no livro como na HP, a letra I representa a taxa de juros ao período. N para nós representa o número de períodos que nós temos na análise, o número de períodos que nós temos para analisar, que nós estamos levando em consideração. Número de períodos para nós é qualquer unidade de tempo pré-estabelecida em contrato. Aquilo que nós estabelecermos em contrato, como sendo a unidade de tempo, é o que vale. Tanto na HP como no livro, ambos são identificados com a letra N. Então, N para nós, número de períodos. Portanto, um período pode ser um mês, um período pode ser um dia, pode ser um ano, um bimestre, 2 horas, 10 minutos, uma década. Aquilo que tiver pré-estabelecido em contrato como sendo o nosso número de períodos é o que a gente vai considerar na análise. De novo, o que é importante, que esta unidade de tempo do N seja a mesma unidade de tempo do I. Depois nós temos 3 outras letras, que são as letras que nós vamos trabalhar para podermos fazer a nossa anotação, para podermos fazer os nossos cálculos. No livro, nós chamamos P de valor presente. Na calculadora financeira é PV, tá? Então, na calculadora financeira existe uma tecla PV que corresponde à mesma letra nossa do livro como sendo P. O que é um PV ou um P? Um PV ou um P representa o valor presente, representa o capital, representa qualquer quantidade de dinheiro que eu tenha isolada à esquerda do meu fluxo de caixa. Então, quando eu monto a minha representação gráfica, que eu tenho um valor isolado à esquerda do fluxo de caixa, eu identifico esse valor como sendo um PV, como sendo um P, um principal, um capital. Dinheiro isolado à esquerda, portanto, PV na calculadora ou P, se vocês forem olhar lá no livro. Para nós, lá no livro S representa a somatória de principal mais juros, que nada mais é do que o valor futuro, que é o símbolo da calculadora.
Então, lá na calculadora financeira, nós temos uma teclinha que é a tecla FV. Né? Essa tecla FV corresponde ao nosso S. E o que é esse FV, ou esse S, se você for para o livro, FV, se você for para a calculadora? Esse FV representa o principal acrescido dos juros. É o valor futuro, é o montante. Se eu quiser identificar isso no fluxo de caixa, toda vez que eu tiver um valor isolado à direita do fluxo de caixa, que eu quiser deslocar para a esquerda, eu identifico esse valor como sendo um valor futuro. Um valor futuro para mim, portanto, é todo valor que estiver à direita do fluxo de caixa e que eu quiser deslocar para a esquerda. E por fim, a terceira letra que nós vamos utilizar aqui na nossa simbologia é o PMT da calculadora ou R lá do livro. O que é o PMT ou R? O PMT representa uma série uniforme de pagamentos ou recebimentos. Uma série uniforme de pagamentos ou recebimentos. São as famosas prestações, aqueles valores que acontecem sempre nominalmente igual, desde o período de ordem 1 até o período de ordem N. Então, sempre que eu tenho valores nominalmente iguais, que se repetem desde o 1 até o N, eu identifico isso como sendo um PMT na calculadora ou um R, se vocês forem fazer a leitura lá pela bibliografia. Então, PMT para nós, valor que se repete, valor que se reparte, prestações. FV, valor no futuro, montante, valor isolado à direita do fluxo de caixa. PV, valor presente, principal, capital, valor isolado à esquerda do fluxo de caixa. N, número de períodos considerados na análise. I, taxa de juros ao período. Em termos gráficos ficaria assim, olha. Imagine que nós tivéssemos aqui uma saída de caixa na data zero, por exemplo, de 100 mil dinheiros. 100 mil reais, 100 mil dólares, 100 mil unidades monetárias. E vamos imaginar que nós disséssemos que nós vamos investir esse dinheiro pelo período aí de um ano, com taxa de juros mensais de 1% ao mês. Ora, percebam o que eu fiz. Eu fiz um investimento na data zero de 100 mil, eu pus uma seta orientada para baixo e 100 mil na ponta da seta. Eu disse que o meu horizonte de planejamento, o meu fluxo gráfico, é de 12 meses. A minha taxa de juros eu coloquei como sendo mensal. Por que como sendo mensal? Porque a unidade de tempo daqui tem que ser a mesma unidade de tempo daqui. Se eu colocasse aqui no 12 um ano, a taxa de juros daqui não poderia ser mensal, mas ela deveria ser transformada em uma taxa anual. Se eu pegar este dinheiro e quiser deslocar esse dinheiro para cá, eu estou dizendo que eu tenho um valor no presente que eu estou levando para o futuro. Ou eu tenho um PV e estou querendo saber qual é o FV. Ou eu tenho um P e quero um S. Então eu estou dizendo que eu tenho um valor no presente, um PV e quero um FV, um valor no futuro. Imagine que essa situação fosse invertida, mas que ao invés de eu ter um investimento de 100 mil hoje, eu dissesse assim, dentro de um ano eu pretendo sacar, seta para cima, porque eu vou sacar o dinheiro, dentro de um ano eu pretendo sacar 200 mil dinheiros, 200 mil reais, 200 mil dólares, enfim, 200 mil dinheiros. E isso vai acontecer dentro de um ano e eu sei que eu consigo investir esse dinheiro a uma taxa de 1% ao mês. Como é que eu estaria fazendo isso? Eu estou dizendo que na data 12 entra o dinheiro, portanto seta para cima, dinheiro na ponta da seta, e eu estou dizendo que esse dinheiro está à direita de onde eu vou fazer o investimento. Porque se eu estou dizendo que eu quero receber 200 mil, aqui neste ponto eu tenho que investir alguma quantidade de dinheiro que me permita chegar na data 12 com uma taxa de 1%, com 200 mil à minha disposição. Então, neste caso que está aqui em azul, eu diria que este é um FV, um valor no futuro. Por que no futuro? Porque ele está à direita de onde eu desejo chegar. E automaticamente estou dizendo que eu tenho um valor no futuro e que eu quero valor no presente. Então eu tenho um FV e eu quero um PV.